blindando a sua identidade em Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E quando você se perde da sua identidade, quando você se vê perdido de quem você realmente é e do que você realmente nasceu para ser. Já pensou nisso? Ou você já teve dúvida do que de fato é uma identidade? Porque como temos a essência, a alma, o espírito, o coração, tudo é um membro familiar. Então, a nossa base da identidade, ela vem através da consciência, do compreender do que de fato é a identidade. Então hoje vamos blindar essa identidade em você aí. Vamos juntas? Vamos juntos? Está preparado porque as chaves estão assim poderosas. E eu já vou iniciando que com a identidade ela traz para nós a aparência que também está ligada juntamente com a identidade. E essa aparência conta muito. Porém, de nada adianta ter ligado a aparência coerente e certa e a identidade está perdida lá para trás. As duas têm que estar unidas numa só chave. E é isso que vamos aprender hoje. Na palavra de Deus nos ensina muito mais. E sua amiga e irmã está aqui junto com você. Vamos lá? Para a gente se abençoar cada vez mais? Olha, na palavra de Deus, no estudo de hoje, começa com uma chave de ouro. Fala que nós, seres humanos, estamos seguros da cola do Espírito Santo. Ele coloca cola como se fosse um grudamento, algo que está conectado a cada ser humano. Porém, essa conexão de cola do Espírito Santo, ele vem através do abrir para que o Espírito Santo possa adentrar e fazer parte de nós todos os momentos. Ele já está disponível, ele está em nós. Só que é preciso limpar-nos primeiro. Porque o que acontece? Não corre não, olha, a palavra é forte, eu vou explicar. É porque é o seguinte, na palavra de Deus fala que somos como os templos do Espírito Santo. Somos templos, na verdade, do Espírito Santo. Porém, ele habita em nós quando damos passagem, quando abrimos a porta. É como se alguém estivesse tocando na porta da sua casa. Toque, toque. A pessoa abre. Só deixa entrar se você autorizar, se você quiser. Se você não quiser que a pessoa entre na sua casa, aquela tal visita, você fecha a porta, a pessoa vai embora. E assim também é o Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus. Eles não entram se você não permitir, sabe? Eles não entram. Eles ficam esperando, sabe? Você dar acesso para que eles entrem. Agora, eu estou falando em relação ao Espírito Santo agir dentro de nós. Porque quando é algo preciso fora de nós, Deus age rapidamente, manda seus anjos rapidamente para agir e está a todo momento. O Espírito Santo está ao nosso redor todo o momento. Só que em nós, dentro de nós, é preciso nós fazer esse acesso para que o Espírito Santo adentre e faça moradia em nós, sabe? É até difícil de compreender para alguns, mas eu consigo imaginar, sabe? Porque quando você abre a porta para sentir algo bom, você consegue sentir, você consegue ver coisas boas ali. Mas quando abrimos para sentir coisas ruins, pensamentos ruins, a gente também consegue. Mas vamos aqui para a palavra que nós estudamos hoje, que a gente vai compreender melhor. Por exemplo,
Estar separado de Cristo significa arrancar-nos da mão de Deus. Estarmos, olha só, estar separado de Cristo, estar longe da palavra, estar longe de Deus, estar longe de acreditar, estar longe da fé, sabe? Estar incrédulo a tudo que envolve Deus é como se a gente estivesse falando assim, não, tô arrancando e colocando ele lá para trás e você aqui para frente, ele lá para trás. Então precisamos trazer ele para frente para que possamos vivenciar de fato a nossa identidade, porque a nossa identidade, ela é em Cristo Jesus. A nossa identidade é Cristo. E eu vou te provar aqui na palavra em João 10, 29. Vamos lá ver o que fala pra gente, 10, 29. Só um momentinho, que minha Bíblia, de tanto eu estudar, a bichinha tá 10, 29. Vamos ver, olha o que diz. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Olha a chave, Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo é um só. Não tem como tirar. Então, se você busca Deus, você busca Jesus Cristo, você busca o Espírito Santo. Se você dá acesso para um, você dá acesso ao outro. Não tem como dividir, não tem como colocá-los em diferentes lugares, em diferentes patamares. Não tem como, é um só. Então, na palavra de Deus diz, tá? Então, eu e o Pai somos um, assim diz a palavra. E diz mais, e ser raptado do Filho. Então, não tem como dividir. Se você serve a Deus, acredita nele, você acredita em Jesus Cristo, no Espírito Santo, que veio como nosso consolador da nossa vida. Após quebrar o lacre do Espírito Santo, em Efésios 1, 13, 14, vamos ver o que diz lá, porque eu gosto de ler a palavra, gente. Eu tô fazendo assim, pegando meados de versículos, porque a palavra, ela é imensa e ela, em todos os lugares que você faz a leitura da palavra, você percebe que ali tem algo muito especial para falar para o nosso coração. Então, seria de muito bom grado você fazer uma leitura específica, detalhada, para assim trazer aprendizado, sabe? Você realmente conhecer o que uma palavra tem de diferente da outra. E aqui Efésios 1, 13 e 4 diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes, olha só, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Conseguiu compreender o tamanho da imensidão aqui? Olha só, olha o que precisamos para receber esse selo, essa cola do Espírito Santo. Ó, em quem também vós, nós, você e eu, o evangelho da vossa salvação. Depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? É a palavra de Deus, a Bíblia, sabe? Essa é a palavra da verdade. Então, depois que você ouviste ela, e aqui tá falando mais, o evangelho da vossa salvação, que isso aqui proclama a salvação de cada um de nós, né? A palavra de Deus, a Bíblia, ela é autêntica. Tendo nele também crido, se você crer, você acreditar que de fato é real e que é vívida a palavra de Deus, foste selados com o Santo Espírito da promessa, automaticamente. Por isso que eu falo, Deus, ele não olha etnia, religião, estatura.
vida financeira, ele não olha nada disso. Ele olha o seu coração, aquilo que está dentro de você, aquilo que está nos seus pensamentos, porque ele consegue saber. Então ele olha isso. Por isso que a aparência está muito ligada à identidade em Cristo, à identidade sua. Porque ele é o nosso Criador. E se você acredita nisso, você já tem um selo do Espírito Santo. Está falando que já somos selados através do crer, do renovar a fé, sabe? E usá-la. Quando usamos a fé, temos a capacidade de sermos selados com o Espírito Santo. Então vamos acessar cada vez mais, sabe, a palavra. Por isso que eu falo, ele ama a todos. Agora acontece que nem todos o amam. E aí tá o segredo, sabe, da salvação, o segredo dos milagres, o segredo da cura, o segredo, sabe, do ouvir. Porque muitas pessoas passam totalmente despercebidos diante da palavra de Deus. Muitas pessoas não ouvem a palavra coerentemente como ela é. E se ouvisse, saberia que Deus ama a todos, todos sem igual. Porém, nem todos o amam. Então, aí está o segredo, a chave. 2 vezes eu repeti, porque é uma chave poderosa. Precisamos crer, precisamos amar, precisamos acessar. O Espírito Santo, ele está aqui para mim, para você. Precisamos só acessar. Sabe, acessar a oração, acessar os pedidos, as súplicas e os agradecimentos a Deus. Eles estão juntos para conosco. Jesus tornou-se um de nós para que pudéssemos nos tornar um nele. Olha só, através da crucificação, houve essa ligação e ele ali cumpriu a promessa que ele fez, aguentou até o fim, não desistiu por nós. Então não desista por ele e olha, não desista dele, na verdade, não desista por ele, não desista dele, tá? Porque ele não desistiu por nós. E Deus fez mais do que nos perdoar, ele nos tornou membros de sua família. Porque, como eu falo, ele nos considera, a partir daquele momento, irmãos dele, filhos do Pai dele. Então, Deus é nosso Pai, Jesus Cristo é nosso irmão, mas também nosso fiel companheiro, Espírito Santo, que está a todo momento conosco. Assim, como o recém-nascido recebe um código genético, só seu, cada recém-convertido que acredita em Deus recebe um código espiritual genético. Essa parte é muito linda, porque eu não sei se você já ouviu, mas tem uns estudos que falam que o nosso DNA é diferente, os códigos que tem em cada um é diferente do outro, sabe? E eu fiquei impactada com esse estudo, porque até na palavra fala que realmente cada um de nós, no nosso sangue, no nosso DNA, tem um código ligado a nós. E esse código é de Deus, cravado ali em nós, a palavra dele, o nome dele em nós, sabe? E na palavra em 2 Coríntios 5, 17 e 18. 5, 17 e 18. É 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios 5, 17 e 18. Vamos ver o que fala? Olha, assim diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas criaturas, seja, seres humanos, criação, nós, tá? É porque a leitura tem diferentes aspectos em cada livro bíblico, mas é a mesma tradução. Ora, tudo, porém, de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu um ministério de reconciliação. Sabe, Deus, ele sempre deixou livre. Você pode se afastar hoje, mas amanhã você pode retornar. Você pode afastar amanhã e no outro dia você pode retornar. Ele deixou essa reconciliação livre para nós. Devemos aproveitar e nos agarrar e fazer com que esse selo esteja em nós, sabe? Porque é tão fácil, é muito fácil. Muitas pessoas acham difícil seguir a Jesus. E de fato, nem tudo na nossa vida é tão tranquilo assim. Porque até para não servi-lo, a gente tem que renunciar a certas coisas para viver na sociedade. E assim, de fato, a gente tem que fazer na nossa vida inteira, seja no trabalho, nas escolhas, nas decisões, com as pessoas à nossa volta, ou até mesmo na igreja ou fora da igreja, ou simplesmente dentro do seu quarto, dentro do seu aposento. Você tem que renunciar a lavar uma louça, assistir um filme, ou renunciar a dar aquela saidinha, alguma coisa você tem que renunciar para ir para o seu quarto e tirar o seu momento de meditação com Deus. Seu momento de fé, seu momento de compromisso, seu momento de lealdade. Então, para tudo na vida, não só para seguir a Jesus, mas como para tudo que fizermos, a gente tem que sim tirar tempo, renunciar a algo, para que possamos dar conta de conciliar o nosso tempo e fazer aquilo que tem que ser feito. Então, vamos acessar ao Papai do Céu. Ao aceitar Cristo e nos ligar a Ele em fé, porque o que nos liga a Deus é a fé. Olha só o que fala. Cada um de nós se torna um novo ser, como perdão para os pecados, falhas do passado. Automaticamente, quando cremos, nos colocamos na presença de Deus, Ele já nos perdoa automaticamente. E olha, ainda tem mais orientação. O alimento no presente e a segurança e a esperança para o futuro está em Deus. Olha que coisa linda, gente. Temos total acesso a Jesus. Temos total acesso a Jesus como co-herdeiros. Lembra da herança, lembra da promessa, lembra da aliança, lembra da coroa? Pois é, tá tudo aqui na palavra. Quando cremos, olha, a única coisa que precisamos fazer, olha só a chave, crer na palavra de Deus. Todos os versículos, todos, fala no crer, no acreditar. Creia, creia somente. É o início para tudo, crer. Porque quando você crê, você está usando a sua fé. E olha só o que diz aqui. Temos total acesso a Jesus como co-herdeiros. Potencialmente temos tudo o que Ele tem. Deus nos ouve porque Ele ouve a Cristo. Isso não é eu falando, na palavra de Deus, está aqui. Romanos, vamos lá. Romanos 8:17. Vamos ver na palavra, vamos ver o que o Papai do Céu tem pro seu coração. Ora, olha só, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E a nossa identidade é isso, é nós termos a certeza que fazemos parte e membros da família de Deus, fazemos parte de Cristo, fazemos parte dessa herança. Nossa identidade, ela está ligada à palavra de Deus, à promessa do Pai a nós. A nossa identidade, ela está ligada à nossa herança em Deus.
sabe? É muito mais do que bem materiais, é muito mais do que a vida na terra. Aqui não se acaba, tem muito além. Então devemos nos preparar, estar adeptos a receber aí o selo do Espírito Santo, a estar aí identificando a nossa identidade em Deus, para que possamos acessar tudo o que temos de direito, tudo o que temos ao nosso favor, livre acesso. E nos ama da mesma maneira como ama a Cristo. Deus nos ama do mesmo jeito que ama Jesus Cristo. Podemos dizer que a identidade em Cristo significa que cada filho de Deus pode apontar para Jesus e diante do trono de Deus testificar: eu estou nele. Então, a palavra de Deus, ela já nos explica tudo, né? Porque quando você lê um simples e pequeno versículo, você consegue tirar muita coerência dali e muitas interpretações você consegue identificar ali. Porque de fato Deus fala através da palavra e fala em todos os sentidos das nossas vidas. Então a identidade sua é Cristo, sim. Ele ama você do jeito que você é. Ele conhece o teu coração, conhece os teus pensamentos, sabe da tua real trajetória. Sabe? Ele conhece muito além do que qualquer ser humano, porque ele colocou em você o código dele, selou você. Então, vamos acessar a nossa identidade, saber de fato que não somos inferiores, mas que somos herdeiros em Cristo Jesus. E do mesmo jeito que você é, eu sou, apenas basta nós dar lugar e acessar, abrindo o nosso coração, a nossa consciência e buscar cada vez mais através da palavra. E eu vou te dizer que a aparência, ela está ligada porque ela é uma beleza que não desaparece, porque a nossa identidade nos traz essa aparência que não desaparece. Nós deveria ser um complemento do reino de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Em 2 Coríntios 3, 2, 3 diz: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente em nós. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isto é nos corações. Olha só, tá falando aqui, ó, na palavra de Deus, ó. Tá falando. Ele está já em nossos corações, olha só. Não é em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Ele está, olha só, gente, mas pelo Espírito do Deus vivente. Deus vive, Deus é real e Deus está aqui a todo momento, porque o Espírito Santo está em nós. E ele só não habita, não coabita em nós coerentemente como deveria ser, se a gente não dá acesso, não dá lugar, não abre a porta do nosso coração, não nos alinhemos, porque, poxa, você vai conseguir viver numa casa suja, sem organização, sem limpeza, sem um roteiro ali para todo dia estar se purificando, limpando, tendo seus hábitos, suas rotinas. Então é a mesma coisa. O Espírito Santo, ele fica esperando. Ele fica ali, pronto, disponível. Mas a gente não trabalha esse templo, esse corpo para receber. E olha,
Deus, ele conhece o coração e ele conhece os pensamentos. O Espírito Santo é a mesma coisa, porque o Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo é um só, tá? Então, vamos ver o que diz mais aqui para a gente entender por que a aparência está ligada com a identidade. Manter uma aparência, olha, limpa, bonita e apropriada é uma responsabilidade nossa, sua, minha. Negligenciar sua aparência pode diminuir sua eficácia até na obra de Deus, até no que você for fazer para Deus. E realmente, visto que as Escrituras descrevem seu corpo como um campo de batalha com o Espírito Santo, do Espírito Santo. Na verdade, as Escrituras descrevem ainda mais. Fora o corpo, olha só o que diz. O que é bem conservado internamente é manifesto externamente. Quanta verdade nessa palavra. Tudo que é conservado fora é transmitido. Tudo que é conservado dentro é transmitido fora. Olha o tanto que cuidado, porque quando eu falo da cura das emoções, das dores emocionais, a cura da alma, a cura de tudo que tem em nós, é devido a isso. Porque de nada adianta estarmos contaminados com tantos sentimentos negativos, ruins, e ainda querendo a presença do Espírito Santo, sabe? É muito forte isso, de verdade. Porque de fato temos que primeiro nos curar, nos limpar, nos guardar, nos purificar e acessar o Espírito Santo. E aqui está a sua identidade, vamos blindá-la hoje. E ó, em Provérbios 23:7 vai nos mostrar mais ou menos o que fala sobre esse simples roteiro aí que eu coloquei para vocês, tá? Vamos ver aqui. 23:7. Vamos ver o que fala. 23:7, Provérbios. Porque como imagem sua alma, assim ele é. Ele diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Meu Deus. Porque de fato o nosso coração é o Espírito Santo, sabe? Muito forte. Da mesma forma que comemos e bebemos, devemos estar com o nosso coração, o Espírito Santo dentro de nós, sabe? Isso é muito forte, muito forte, muito forte. Uma postura adequada é essencial para nós, seres humanos, que representa até a fé, representa crer, representa tudo que Deus representa para nós, para você. E diz mais, você, nós, todos são admoestados não somente a adornarem seu exterior, mas também a usarem o adorno que reflete o que há dentro deles. Muitas pessoas usam até palavras assim, tudo aquilo que define aquela pessoa ali é o que ela é. Ela representa o que ela é. Ela fala o que ela é. O que ela fala de você não define você, define ela. Não tem esses contextos? É a mesma coisa, porque tudo que tá dentro a gente acaba transmitindo para fora. Não tem jeito. É uma energia muito forte. Um espírito firmado na fé, firmado no crer. Olha só, é preferível a maquiagem, joias caras e roupas reveladoras, que deve ser preferido. Sabe, estilo e beleza, entretanto, não precisam fazer concessões. Podemos sim ter estilo com modéstia, talento, mas buscando também o conhecimento, a fé e o estudo na palavra, para que possamos ter boas maneiras, também fazer parte da nossa imagem total à presença do Espírito Santo.
A consideração com os sentimentos e opiniões dos outros é uma oportunidade até de refletir os traços aí que de caráter descrito nas escrituras como fruto do Espírito. Depois eu vou trazer o tema do fruto do Espírito para que possamos adentrar, porque a passagem do fruto, de fato, ela é tão maravilhosa, ela enche nossos olhos, nosso coração de conhecimento. E olha, a maneira como os outros interpretam suas palavras, suas ações, determinará em grande extensão a forma como eles encaram Cristo. O amor de Cristo tem de brilhar. A beleza que permanece não depende do quadro externo, mas é alcançada com o equilíbrio da personificação do amor de Cristo e com o cuidado do trabalho de Deus. Isso é um fato, tá? Nossas ações, atitudes, fala, tudo, se você faz bem ou se você faz errado, sempre vai ter alguém para dizer e interpretar as nossas palavras e nossas ações, sendo com os olhos bons ou sendo com os olhos ruins. Isso vai depender de quem está interpretando. Mas não tem problema. O importante é estarmos firmados na identidade, firmados em Deus e colocando assim a nossa aparência coerente à palavra, com a modéstia, usando os nossos talentos, nossos dons em Deus e usando a verdade em Deus. Porque cada um de nós, de fato, temos nossos estilos, nossos gostos. E o que não podemos perder é essa essência, essa identidade em Cristo Jesus e sabermos quem somos de fato. Porque o equilíbrio da personificação do amor de Cristo, como diz a palavra, e com o cuidado do trabalho de Deus, tudo fica firme. E na palavra de Deus, para a gente aqui finalizar, em 1 Pedro 3, 3, 4, vamos entender o que de fato essa palavra quer dizer a nós. Vamos lá? 3, 4. Então vamos. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como friçado de cabelos, adereços de ouro, aparanto de vestuário, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Essa palavra não está falando que devemos deixar de nos vestir, de nos cuidar ou até mesmo de usar acessórios. Não tem nada a ver com isso. Ele só está enfatizando que precisamos priorizar estar com o coração. Olha o que ele fala. Seja, porém, um homem ou uma mulher interior do coração, unido ao incorruptível. Quem é o incorruptível? Deus. A nossa fé, o nosso olhar para Deus. É isso que precisamos estar cada vez mais firme. Porque a aparência, ela tem que estar ligada com o quê? Com a nossa identidade em Cristo. Não significa que você vai deixar de usar coisa, não está falando de vestes, não. Porque quando nós buscamos estar ligados em identidade, em aparência, automaticamente recebemos o selo do Espírito Santo e ele coloca em nós aquilo que há de melhor para com ele. Ele faz nós sentirmos que estamos bem vestidos, com a aparência adequada ou não. Pode ter certeza disso. Então, foque também no seu interior do coração, porque esse, através das distrações, das coisas da vida, das frustrações, às vezes nos abalamos e nos distanciamos, colocamos o Espírito Santo e Deus e Jesus Cristo lá no final. Então, precisamos estar alinhado aí com a sua identidade. Saiba, a sua identidade é Cristo, sim. Ele te ama, ele já te deu o selo do Espírito Santo. Se você está aqui comigo até agora é porque você crê, de fato, na palavra de Deus. Você crê que ele é o teu Pai, que Jesus Cristo é o teu irmão e que o Espírito Santo está aí no teu coração, selado como uma cola especial
que vai te ajudar nessa caminhada aí para alcançar os objetivos, os propósitos que Deus tem para a sua vida. Então, saiba, já está blindado a tua identidade em Cristo, sim, agora, selado. Amém, amém. Se ficou com alguma dúvida em relação à palavra, quer saber mais, tem um vídeo na playlist ali pelos Brilhando com Deus, Espírito Santo. Entra lá, tá tudo muito organizadinho, tenho certeza que vai te ajudar a identificar aí mais um pouco o Espírito Santo e como ele está em acesso aqui para conosco, tá bom? Qualquer coisa pode comentar nos comentários, estamos aqui para fazer uma comunhão com Deus. Eu espero que você tenha ficado comigo até agora. A gente vai pegando um jeitinho aqui com os vídeos, né? Mas estamos juntos para se orientar e estar cada vez mais ligado na palavra. Um grande beijo, abraço e até a próxima Estrela de Deus de Ian para você. Olha, curta, se inscreva e até compartilhe para que mais pessoas e seres humanos de Deus sejam alcançados pela palavra, porque a palavra é um benefício a todos os corações. Amém. Tchau.